Será que é só eu que tenho percebido que as pequenas coisas no nosso dia a dia quer nos distrair? Que as pequenas coisas dos nossos dias têm nos trago distrações, coisas pequenas, coisas que vêm no nosso dia a dia para poder nos roubar o foco do que realmente importa? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma palavra que veio muito forte no meu coração nesta manhã, quando eu me vi num momento de distração, e aí o Senhor colocou essa mensagem no meu coração. Um versículo que falou muito comigo nesta manhã foi o Salmo 119, versículo 37, que diz: Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me andar no caminho que traçaste. Vou ler de novo. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me andar no caminho que traçaste. Salmo 119, versículo 37. Muitas das vezes nos pegamos distraído com coisas tão pequenas, distraído com coisinhas que vêm para nos roubar aquilo que mais importa. Nós precisamos fazer essa oração ao Senhor. Nós precisamos dizer para o Senhor: desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me andar no caminho que traçaste. Nós precisamos aplicar isso no nosso coração para que nós não sejamos dispersados, nós não possamos ser pegos por coisas que vêm no nosso dia a dia, por coisas que vêm para nos roubar a alegria, para nos roubar a nossa paz, por coisas que vêm no nosso dia a dia para nos tirar do foco daquilo que realmente importa, nos tirar do foco do nosso propósito. Hoje mesmo eu me vi numa situação que o Espírito Santo testificou no meu coração naquele momento. Foi aonde me veio essa mensagem, me veio essa palavra para trazer para vocês. Eu estava mexendo no celular e aí, esses dias atrás, eu queria comprar uma máquina de lavar. E isso estava me levando a ficar procurando, pesquisando. E aí o Senhor nos abençoou de comprarmos a máquina. Só que hoje eu peguei o celular e continuei fazendo a mesma coisa, procurando, clicando em anúncios de máquina. E aí eu senti assim, como se fosse o Espírito Santo me dizendo: por que você está olhando isso, sendo que você já comprou? Cuidado com as distrações. Então assim, nós estamos deixando ser levados, estamos nos distraindo com coisas que nós já resolvemos, com coisas que nós já solucionamos, com problemas que nós já trouxemos para dentro do nosso lar, com a solução que nós já trouxemos. Então, nesse dia, eu vim com essa reflexão para você. O que tem te distraído? O que tem tirado você do propósito? Eu estava ali no momento com o celular na mão, olhando uma coisa que o Senhor já me abençoou, que eu já comprei. E por que a gente perde tempo, perde oportunidades olhando algo que já era para a gente ter tirado do nosso foco, já era para a gente ter tirado do nosso dia a dia. Então, quantas das vezes nós nos perdemos numa distração com o celular, olhando coisas que não vai nos agregar em nada, que não vai nos edificar em nada, não vai nos ajudar em nada, coisas que nós trazemos para o nosso dia a dia, que está só roubando e sugando as nossas energias, sugando o nosso dia, que quando vamos olhar, o dia passou, nós não fizemos aquilo que precisávamos fazer, nós não terminamos aquilo que nós começamos, nós não cumprimos uma tarefa do nosso lar, um trabalho que a gente queria fazer. Quantas vezes no nosso dia nós somos distraídos por coisas tão banais, por coisas tão pequenas. E aí eu nem tinha feito o meu devocional ainda e eu estava ali me vendo distraída com algo que eu já tinha resolvido o problema,
que eu já tinha a solução. Então, nesse dia, o Espírito Santo testificou isso no meu coração, dizendo: por que você está perdendo mais tempo com isso? E aí foi o momento, né, que veio aquela reflexão, e aí eu desliguei o celular e foi a hora que eu fui fazer o meu devocional, fui pedir perdão para o Senhor. E aí eu fui, né, pesquisar versículos relacionados às distrações, e esse versículo aqui foi o que, assim, o chave, o que a gente precisa todos os dias pedir ao Senhor: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Quantas coisas inúteis nós temos colocado os nossos olhos? Quantas coisas inúteis nós temos dedicado o nosso tempo? Coisas fúteis, coisas que não vai nos edificar, coisas que não vai ajudar no nosso dia a dia. Quantas distrações nós temos tido? Quantas vezes nós estamos saindo do foco, do propósito do Senhor para a nossa vida? A nossa oração nesse dia tem que ser: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me andar no caminho que o Senhor traçou para mim. Mostra-me o caminho que o Senhor tem reservado para mim. Leva-me no caminho que o Senhor tem traçado para mim, para minha casa e para minha família. Tira dos meus olhos, tira da minha frente as distrações, as coisas que possam vir para poder roubar o meu tempo com o Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer também: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas coisas nós temos colocado antes do reino? Quantas coisas nós temos buscado antes de buscar o reino? Quantas coisas nós temos colocado no lugar do Senhor? Nós vemos a passagem também em Lucas 10, do versículo 40 ao 42, que vai nos dizer sobre Marta. Marta estava ali afadigada, Marta estava preocupada em deixar tudo arrumado porque Jesus estava ali. Marta estava na correria do dia a dia, mas Maria escolheu a melhor parte. Maria se assentou aos pés do Senhor para ouvir o que ele tinha para dizer, o que ele tinha para falar. Nós também precisamos, o Senhor está nos convidando a sentar aos seus pés, a ouvir o que Ele tem para falar conosco, as direções que Ele tem. Muitas das vezes nós não nos encaixamos nesse versículo, precisamos fazer essa oração, pedir ao Senhor para nos fazer andar sobre os caminhos que Ele tem, mas se nós não buscarmos a face dEle, se nós não prostrarmos diante da presença dEle, como fez Maria, buscando a melhor parte, não buscarmos primeiro o reino para depois cuidar das demais coisas, como vamos saber aquilo que o Senhor tem reservado para nós? Como vamos saber os caminhos do Senhor para nós se nós não prostrarmos diante da presença dEle, para que Ele fale ao nosso coração, para que Ele nos transmita aquilo que Ele quer que nós façamos, o caminho que Ele quer que nós andamos? Quantas das vezes nós perdemos tempo em fazer coisas que não fazem parte do propósito do Senhor para nós? Quantas vezes nós perdemos tempo em tomar em atitudes, em coisas que o Senhor não tem para nós, sendo que nós poderíamos prostrar diante dele e dizer: Senhor, mostra-me os caminhos do Senhor para mim, mostra aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Gente, às vezes a gente complica tanto as coisas, nós procuramos recursos, formas, meios de fazer as coisas, sendo que nós temos a fonte, que nós temos aquele, o nosso Criador, nós temos aquele que nós podemos ir e que Ele pode nos direcionar no caminho correto, e nós perdemos tanto tempo com coisas que não é da vontade dEle. Às vezes ficamos forçando portas que não é da vontade dEle, às vezes ficamos insistindo em coisas que não é da vontade dEle, e Ele está dizendo: vem para mais perto de mim, vem para mais perto, vem ouvir o que eu tenho para te dizer, vem ouvir o que eu tenho reservado para você. Para de perder tempo com coisas que não são para você. Então, nesse dia, não se distraia.
Não se distraia, nós estamos vivendo um tempo onde as pequenas coisas têm tentado entrar na nossa vida, as pequenas distrações têm tentado nos roubar o foco da presença do Senhor, têm tentado nos roubar o foco daquilo que importa, que é a nossa família, que é a nossa casa, tem tentado nos roubar o foco, principalmente o celular. Principalmente é uma coisa que é muito boa. Nós podemos pesquisar as coisas, nós temos acesso a tudo que precisamos, mas nós também precisamos colocar limites. Precisamos colocar limites no uso excessivo. Às vezes nós temos deixado os nossos filhos para lá e não temos dado atenção por conta do celular. A nossa casa, a nossa família precisa. Talvez nos tempos de hoje, Marta seria aquela que ficasse no celular o tempo todo. Marta seria aquela que estivesse preocupada com tantas coisas deste mundo. Naquela época, Marta estava preocupada com os afazeres de casa. Mas hoje nós podemos trazer para nós que nós temos vivido uma era da tecnologia, uma era onde tudo é mais acelerado. E aí nós podemos trazer que Marta, nos tempos de hoje, são aquelas que têm deixado as coisas pequenas tomarem conta no lugar da presença de Jesus. Então, nesse dia, faça uma reflexão. Não permita que as distrações impeçam você de ver a glória de Deus. Não permita que as distrações impeçam você de alcançar o alvo que é Jesus. Não impeça que as distrações Não deixe que as distrações façam com que você não alcance aquilo que você quer em Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem algo grandioso para colocar nas suas mãos, mas você precisa estar atenta. Você precisa estar atenta aos sinais. Você precisa estar atenta àquilo que o Senhor está te mostrando, o Senhor está sinalizando, o Senhor está falando, mas você está distraída. Então não esteja distraída. Essa palavra veio muito forte no meu coração. Ela veio de confronto a mim, porque antes de eu trazer aqui para vocês, ela veio de confronto a mim. Ela fala comigo. Antes de eu trazer aqui, essa palavra veio assim, como uma flecha no meu coração. Eu preciso largar as distrações. Eu preciso focar no que importa, que é a presença de Jesus, que é a minha família, que é o que o Senhor tem reservado para nós. Então, nesse dia, faça essa oração. Se possível, escreve num post-it esse versículo, cola na sua geladeira. Todo momento que você passar, você, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me andar no caminho que traçaste. Então vamos ver as mudanças, diferenças, quando nós abrimos o nosso coração e nós declaramos isso sobre a nossa vida. Algo é feito por nós. Mas enquanto estivermos distraídas, nós não faremos esse versículo, não vamos declarar esse versículo, porque para nós vai estar confortável. Mas nós precisamos, no dia de hoje, levar ao Senhor esta oração. Declare sobre você todos os dias quando você se levantar. Declare esse versículo para que durante o seu dia você não seja tomada pela distração de coisa alguma e que você possa ser levada ao propósito do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para que você receba mais mensagens. E sempre quando o Senhor coloca algo no meu coração, eu venho aqui trazer para vocês. Amém? Que Deus abençoe.